Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 5 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro, Dia Nacional da Cultura e também o Dia da Ciência e ainda o Dia do Rádio Amador. Nós queremos parabenizar a todos os profissionais que celebram o seu dia nesta manhã de segunda-feira, hoje 5 de novembro. Estaremos logo mais ouvindo o presbítero Sebastião Simão de Farias. Ele é um presbítero já bastante experimentado, experiente, e esteve ministrando uma palavra muito oportuna, muito importante em nosso templo. Nós registramos esta mensagem, vamos trazê-la logo mais. Espero que você continue com seu coração aberto, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Antes, queremos agradecer a Deus pelos nossos mantenedores, patrocinadores que têm nos ajudado a manter este programa no ar. Não tem sido fácil nesses tempos difíceis pelos quais estamos passando, mas eu espero continuar contando com as vossas orações, que é o mais importante. E se você desejar nos ajudar a manter este programa no ar, fica o nosso apelo. Você pode fazê-lo através da conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, ou através da oferta, você que reside em Campina Grande, na livraria Manancial, situada em Campina Grande, por trás da antiga rodoviária, ou você pode também fazê-lo através da conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Não deixe esta chama se apagar. Antes de ouvir o presbítero Sebastião Simão de Farias, eu queria que você ficasse com esta música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário.
Romanos capítulo 10, de 1 a 3. A palavra de Deus está ali, meus irmãos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? Meus irmãos, quando Paulo estava pregando, ministrando essa palavra para os judeus, eles estavam, alguém diante daquela multidão chegaram a dizer: Paulo, para que tu prega para esses? Porque esses são judeus, esses são da linhagem de Jesus Cristo, e eles não ouviram nem a Jesus, como é que vão te ouvir, Paulo? Mas, meus irmãos, Paulo chegou a dizer: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica e o meu desejo a Deus é de fazer oração por eles, para que eles sejam salvos. Por eles, para que eles sejam salvos. Por quê? Porque eu sei que eles têm conhecimento, têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Agora eu pergunto, na minha família, na cidade, quantas pessoas têm zelo, mas não com entendimento? Zelo de uma maneira que você vê as pessoas tão assim humildes, carregando coisa, levando coisa para lá e para cá, com todo carinho, com todo cuidado, mas sem entendimento. E quando Paulo chegou a falar para aqueles irmãos, olha meus irmãos, tinha irmão que chegou a dizer a Paulo: Paulo, não adianta. Eles rejeitaram. Como o título da minha mensagem de hoje é esse aí, coloca aí no painel, meu irmão, o título dessa mensagem que vou trazer hoje, o título da mensagem, a ministração da palavra é rejeição ou aceitação. Rejeição ou aceitação. Eles rejeitaram, nós o aceitamos. Nós, como povo que éramos os gentios, aceitamos. Eles, como eram da linhagem de Jesus Cristo, dos judeus, como Jesus Cristo era, não aceitaram. Nós aceitamos, eles rejeitaram. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz? Lá em primeiro Evangelho de João, bem pertinho aí, você vai ver, Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso de 1 a 3. O que é que nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3? O que é que nos diz? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Meus irmãos, devemos valorizar muito isto na nossa vida. Então nós devemos ter consciência de que devemos recordar os valores antigos e favores para com todos nós. Os valores. Veja bem, rejeitar ou aceitar. Nós temos conhecimento, toda a igreja tem conhecimento disso, da vida de Moisés, quando ele estava ali, criado com a filha de Faraó.
ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, não foi? Foi, para aceitar a viver com o seu povo humilde, porque ele sabia o Deus que ele cria, da linhagem que ele veio, ele não podia ultrapassar, rejeitou. Agora, o que é que o presbítero Sebastião, o que é que o pregador quer dizer, rejeitar ou aceitar? É porque nos dias de hoje, meus irmãos, nós estamos vendo muitas coisas que Deus rejeitou e o povo está querendo aceitar, e o povo está aceitando. Quando Jesus estava com 40 dias e 40 noites ali naquele deserto, ele chegou a ter fome. O diabo chegou para ele e diz: olha, se tu és filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Jesus fez o quê? Rejeitou essa tentação e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas hoje nós estamos vendo muitas pessoas rejeitando a palavra e aceitando aquilo que não é para aceitar. Mas ainda ele continuou ainda. Olha, também está o diabo citando a Bíblia. Meus irmãos, não se engane não, que tem muitas pessoas citando a Bíblia, tem muitas pessoas botando a mão na cabeça de alguém que não tem nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum testemunho, nenhuma vida, e as pessoas estão aceitando. Deixam-se levar por isso. Mas o que é que acontece? Acontece que ele diz: olha, te joga lá embaixo, não está ordenado pela palavra aos anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu: olha, afasta de mim, Satanás, porque não é nestas tentações que tu vais fazer com que eu venha a cair. Sim, meus irmãos. E aí ele continuou, não parou, continuou. Levou Jesus até o pináculo, num edifício mais alto que tenha aqui no mundo. No Brasil não tem, vamos dizer que seja, não sei, lá nos Estados Unidos, com 140, 160 andares, né? Talvez ele levou Jesus no mais alto daquilo ali. Levou e chegou a dizer assim: olha, se tu te prostrares aos meus pés, eu te darei todo este reinado e tudo isto aí. Jesus rejeitou. Disse o quê? Retira-te, Satanás, porque só a Deus adorarás, e só a Deus adorarás. E fica sabendo, Satanás, que o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. O meu reino é eterno. Meus irmãos, já pensou sermos chamados de filhos de Deus? Quando João chegou a dizer aqui: olha, veio para os seus, eram judeus, não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus o direito e o poder, olha, o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje tem direito e poder quem vai vencer as eleições, não é verdade? As eleições vai ter direito e poder. Pronto, porque ganhou. Então, meus irmãos, meus amigos, e ele não parou, se afastou por um momento oportuno, ainda continua tentando. Muitas pessoas têm caído em tentação e têm rejeitado o que é de valor e aceitado o que é imprestável, o que é passageiro, o que se corrompe, o que se enferruja, o que passa e fica tudo aqui, e deixa de aceitar aquele que é eterno. Tudo que Jesus rejeitou, meus irmãos, é o que hoje muitas pessoas estão aceitando.
Não precisa, porque graças a Deus que nós temos uma igreja que tem conhecimento de todas as coisas, tem conhecimento da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. É maravilhoso isto, meus irmãos, para que não venhamos a cair em tentações diversas. Quantas pessoas estão agora mesmo caindo em tentação? Por números, talvez, de uma quantidade que ele disse: eu estou muito necessitado, depois eu me ajeito, eu estou muito... Vem na hora da necessidade, naquela mais de necessidade é que aparecem essas coisas. Agora eu vou pegar ele. Rejeite e não aceite as tentações. Meus irmãos, assim aconteceu. Então ele mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, e disse: te darei tudo se prostrares aos meus pés. Então Jesus lhe disse, e ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, ele deixou, mas até momento oportuno. Meus irmãos, é isto que a palavra de Deus nos diz. Então foi rejeitado. Foi rejeitado também. Quem foi que rejeitou também as iguarias do rei? Daniel, Saque, Abednego, todos eles se rejeitaram. Quem foi que se rejeitou? Rejeitou a não ir se ajoelhar diante da estátua, mas porque sabia o que tinha era muito maior do que aquilo que estava presente naquela estátua. Mas tem muitas pessoas não rejeitando e aceitando tal coisa. Mas aí, meus irmãos, devemos rejeitar ou aceitar? Rejeitar ou aceitar? É uma coisa muito grande que você fica desconfiado. Não, eu vou te dar essa importância na maneira que você está precisado, meu amigo ou meu irmão. Olha, por exemplo, se você soubesse que você acertava na loteria, você não ia fazer hoje porque tirava você desses pontos todinhos? Não, porque o meu reino, disse Jesus, não é deste mundo, mas é eterno. Eu já tenho preparado. Meus irmãos, isto, a graça de Deus na nossa vida faz com que nós rejeitamos essas coisas. Então é necessário nós, o povo de Deus, dar conhecimento destas coisas, recordar dos valores antigos e favores, e pedir a Deus e rogar a Deus o livramento dos males presentes. Nós devemos fazer isso assim. Porque a palavra de Deus nos diz, quando nós lemos, meus irmãos, aqui a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero fazer assim, e você aí, e eu aqui, nós todos. Qual é o desejo do seu coração? Maior desejo do seu coração. Qual é o maior desejo do seu coração? Não vou citar as coisas, não vou citar que você pode assim, mas o maior desejo do coração de Deus foi ver o seu povo salvo. Foi ver o seu povo salvo. Para isto, ele enviou seu filho. O maior desejo do seu filho para ver o povo salvo foi dar a sua vida por mim. O maior desejo da vida de Paulo foi rogar a Deus para aqueles que fossem salvos. E esse é o meu desejo. Esse é o seu desejo. Desejo bom não é desejo possuir aquilo que você não pode e que não é lícito e que não deve. Isso não é desejo, isso é desejo maligno, mas esse é um desejo bom. Quantas pessoas estão aqui que dizem: se minha família fosse toda evangélica, se meu irmão, se minha mãe, meu pai, meu patrão, meus amigos de trabalho, era uma coisa tão diferente que a gente podia confiar. Porque, meus irmãos, hoje ninguém pode confiar em tantas coisas, ninguém guarda sigilo, ninguém guarda nada, assim, solta assim, e depois a pessoa é quem está prejudicada. Meus irmãos, aí ele disse aqui: rogo, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porque eu sou um que tinha zelo, mas não entendia. Pela palavra de Deus, eu não entendia. Aí eu achava que aquilo era certo, era correto, mas não é assim, meus irmãos. Meus irmãos,
você e eu, meu irmão, minha irmã, deve valorizar muito o que Deus lhe concedeu, porque Deus lhe chama de filho, Deus lhe chama de amigo, Deus nos chama de servo de Deus, e servo é para servir. Por isso que assim, no verso 3, meu irmão, ele diz assim a palavra de Deus: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitará a quem vem de Deus. Eu e você, todos nós que estamos aqui, e alguém que nos está ouvindo através desse serviço de som, nós confiamos e aceitamos a justiça de Deus. Porque se não fosse o próprio Jesus, o que éramos de nós? Meus irmãos, isto aconteceu. Neste momento nós ouvimos as irmãs louvando um hino a Deus, todos os hinos bonitos, mas ela louvou um que diz assim: quero ser, ou quero me tornar a tua imagem, ó Senhor, e o desejo do meu coração é esse, me tornar a imagem do Senhor, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para isso. Então, meus irmãos, é necessário, porque o que é que a Bíblia diz? Porque o irmão diz isso assim, que Jesus Cristo veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você creu, minha irmã? Você creu, meu irmão? Então você é filho de Deus, se torna filho. Mas eu ainda peca, porque se disser que não temos pecado, somos mentirosos, mas Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Sim, mas é porque a Bíblia diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Agora, outra palavra que você deve gravar no seu coração e eu no meu coração: em quem você está esperando? Por quem você está esperando? Em quem você está depositando a sua esperança? Meus irmãos, só em Deus, na palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta Abacuque chegou a dizer: ainda que falte gado, ainda que não tenha mantimento, ainda que não haja ovelha, ainda que esteja doente, haja todas essas coisas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas doente se alegra, me alegro no Deus da minha salvação, porque se aquela hora Ele me chamar, eu sei para onde vou. Porque Ele disse: olha, vocês vão estar aonde eu estou também. Meus irmãos, é isto que a palavra nos dá segurança e firmeza. Só essa palavra, porque é a palavra de quem tem poder para cumprir. Meus irmãos, e a palavra de Deus nos diz, porque, olha, quando nós podemos ver, olha, meus irmãos, o povo de Deus vivia naqueles tempos, lá em Atos dos Apóstolos 2,47, né, que dizia assim, vivia louvando, cantando, glorificando o nome do Senhor, e Deus acrescentava a todos quanto ia saindo assim, porque desde a antiguidade, porque louvando a Deus, o povo de Deus, e caindo na graça de todo o povo, e enquanto isso, o nosso Deus acrescentava os que ia dia a dia sendo salvo, indo sendo salvo, porque assim era que o povo vivia, se alegrava, cantava, louvava a Deus, vendo as pessoas sendo salvas. Meus irmãos, será que nós não temos tristeza de ver mais e mais culto, mais e mais culto, mais e mais pregação da palavra de Deus? Quando é da palavra de Deus que não é oferecido aquelas coisas para encher o ego do coração dos ouvintes, a gente vê que muitas pessoas têm observado isso. Poucas pessoas têm observado isso. Não tem. Agora, se for para saltar, pinotar e dizer: meu irmão, mas tu estás de bicicleta, vem, para tu ver o que é que tu vais ter. Meus irmãos, isto não é evangelho, isto é um interesse, de lá e de cá, é um interesse. Mas a palavra de Deus, o que é que nos diz a palavra de Deus?
Meus irmãos, por isto, nós devemos atentar para a palavra de Deus. Esses dois textos que eu li para os irmãos, deve haver no seu e no meu coração esse desejo que nós podemos ver quando Jesus disse assim, meus irmãos, quando Jesus disse quando ele nos chamou, ele disse, os discípulos ficaram assim um pouco preocupados, mas rapaz, como é que pode? Diante de um discurso que Jesus tinha feito, muito grande, porque eles tinham que comer a carne dele, tinham que beber o sangue, aí eles ficaram, mas não é possível tal coisa acontecer, mas eles ficaram assim, sem saber como seguir a Jesus. Mas Jesus disse, olha, vocês não se preocupem, porque vocês vão saber que eu sou o caminho que vou guiar vocês. Vocês vão conhecer que eu sou a verdade que vocês vão seguir. Vocês vão conhecer que eu sou a luz. E que se vocês estiverem em mim, vocês estão na luz. E a luz vê todas as coisas, enquanto as trevas, ela busca a luz. Mas, meus irmãos, aí foi quando Jesus disse, os discípulos ficaram, porque o próprio Jesus disse, lá em João 4:14, quando ele diz assim, olha, meus irmãos, olha, vocês não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Olha, meus irmãos, se não fosse assim, ele não teria dito que ia preparar, mas ele foi preparar a casa. E quando eu for que preparar, virei outra vez, levarei vocês para que aonde eu estou, vocês vão estar também. Para que garantia maior, meus irmãos e amigos, do que essa que nós temos ao fecharmos os nossos olhos daqui para lá? Para que garantia maior, né? Porque os discípulos ficaram um pouco preocupados, mas olha, para a gente comer a carne, beber o sangue, vocês têm que ser participantes de mim, de todas as maneiras. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos unirmos a Deus, porque estando unidos a Deus, nós temos paz. Nós estando unidos a Deus, nós temos esperança. Se nós estivermos unidos a Deus, nós temos confiança. Se nós estivermos unidos a Deus, nós temos a certeza da vida eterna. Agora temos que estar unidos a Deus, através da sua palavra. Temos isto aí. E conhecer a Deus também, meus irmãos, sabemos que também conhecer a Deus não dispensa prudência. Porque às vezes eu conheço, ou salteado ou de cor, ou através da sua palavra, mas às vezes a gente somos imprudentes. Agradecemos, portanto, a todos quantos estiveram conosco e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.